Tudo bem, pessoal? Gente, hoje nós já vamos direto pro assunto, nós vamos falar sobre o Cerrado, ok? Continuando aí falando sobre cada domínio morfoclimático. A última aula, se você não assistiu, tem que assistir também, porque nós falamos sobre a Caatinga, né? A Caatinga que ocorre lá no Nordeste, tá bom? Confundida também, né? Aliás, chamada também de sertão nordestino. Agora aqui nós vamos falar sobre um outro domínio morfoclimático, um importante domínio morfoclimático para o Brasil, é o segundo maior domínio morfoclimático brasileiro, né, em termos de extensão mesmo, não se restringindo, gente, somente ao centro-oeste, porque você lembra, domínio morfoclimático Cerrado, Cerrado, centro-oeste, não fica restrito só ao Cerrado, só ao centro-oeste, tá? O Cerradão, que eles falam, né, que é o cerrado mais denso mesmo, mais característico, esse sim, fica no centro-oeste, nós vamos encontrar, né, mais denso, né, propriamente dito, ok? O cerrado na região centro-oeste. Mas o cerrado, por ser o segundo maior bioma e domínio morfoclimático do Brasil, ele também se espalham ali, né, por algumas outras regiões. Quais regiões, né? Até parte ali do Nordeste, a parte oeste ali do Nordeste, ok? Oeste da Bahia, no Sudeste também, né? Oeste de Minas Gerais, tá? Que mais ali? Nós temos também na região um pouquinho mais abaixo da região Sudeste, ok? O Sudoeste, o Noroeste de São Paulo, né? Até aqui no Paraná, ok? Até aqui parte do norte do Paraná também, ou do noroeste do Paraná, você encontra enclaves de cerrado. O que é enclaves? Né? É uma árvore ali característica, outra árvore característica, uma regiãozinha ali com uma característica também parecida com o cerrado, né? Por quê? Porque realmente é o cerrado ali. Então é uma área de transição, é uma faixa de transição entre o domínio do cerrado, por exemplo, e o domínio das araucárias, aqui na região sul, tá bom? Bom, vamos aqui então, olha só. Situado principalmente na região centro-oeste, né? Mas com partes na região norte, nordeste, sudeste e sul também, né? O domínio dos cerrados caracteriza-se pelo predomínio de uma savana, se assemelha à savana africana, ok? Vegetação de baixo porte, né? Mais árvores, né? De baixo porte, arbustivas, ok? Gramíneas, que são chamadas vegetações herbáceas ou rasteiras, tá? As gramíneas, né? Enfim. Então, mesmo com a superfície do relevo pouco irregular, gente, é uma superfície mais plana, caracterizado por extensos planaltos e chapadões, ok? Então a região onde está o Cerrado do Brasil, a maior parte delas são regiões planas e altas, por isso é chamado planaltos, né? Por exemplo, o Planalto Central está no centro-oeste, ali onde está Brasília. Brasília mesmo está no meio do cerrado, ok? Então, são chamados de planaltos ou chapadões, né? Ok? Então, nós já vimos, né, lá no primeiro bimestre, lembram? As paisagens desse domínio são heterogêneas, graças à diversidade de formações vegetais. Ou seja, existe mais de um tipo, né? Vários tipos de formações vegetais ali. Existem campos limpos, formados quase exclusivamente por gramíneas, caracterizando mais ainda a savana, né? Rasteiras, né? Cerrados, onde se concentram os arbustos e as árvores de pequeno e médio porte, ok? E detalhe, árvore de pequeno e médio porte de formas descontínuas, quer dizer, eu tenho uma árvore ali, aí só lá na frente eu vou ter uma outra, mais à frente uma outra, não é todas juntas com uma densidade grande como nós vimos na floresta amazônica, por exemplo, né? Bom, com isso, onde se concentram os arbustos e as árvores de pequeno e médio portes, cerradões, né, que é o cerrado mais concentrado mesmo, ok? Mais no centro-oeste, o cerradão, em que as árvores se destacam com bosques sombreados de veredas, né? Essas veredas, gente, são essas árvores aqui, ó, que nós estamos vendo, ok? Olha só, corresponde a um subsistema ou formação vegetal específico da parte do domínio dos cerrados, as veredas, caracterizado por solos encharcados, ok? Devido à água acumulada ali, né?
quando chove, e pela proximidade ou pelo afloramento dos lençóis freáticos, por ser uma área um pouquinho mais baixa. Nas veredas predominam os buritis, uma espécie de palmeiras, associada à vegetação arbustiva e de gramíneas, tá? Isso aqui é o buriti, gente, ó, essa árvore aqui, tá bom? Então essa árvore aqui sendo um buriti, né, e essas gramíneas em volta dele aqui, em épocas que chove, né, isso aqui acumula águas, tá? Lá no Cerrado, né, o centro-oeste do Brasil, existem 7 meses, 8 meses de seca e alguns meses de chuva intensa. Então acumulam águas aqui, né? Então nós chamamos isso de veredas, ok? Perfeito? Bom, continuando aqui. Matas ciliares, essas matas ciliares são regiões próximas a rios, ok? E florestas, né, de galeria, formações arbóreas que molduram os cursos fluviais, tá? Então essas florestas aí de galeria são aquelas florestas ali próximas aos canais fluviais mesmo, ok? Que elas vão seguir no percurso dos rios, tá? Dos estreitos e poucos definidos aos mais largos. Bom, as diferentes condições topográficas nos altos das chapadas, que daí seriam mais áreas de nascentes, junto às encostas ou nos vales, né, seriam regiões mais baixas, e características químicas do solo, geralmente ácido e de baixa fertilidade natural, ok? Contribui para explicar tamanha diversidade fisionômica. Então, o solo do Centro-Oeste não é um solo muito fértil, naturalmente. Tá? Ele não é um solo fértil. Devido ao próprio clima, que sofre a influência da continentalidade, por ser um clima mais seco mesmo, ok? E, né, em períodos de chuva, e daí chove, o que era para chover bem distribuído ao longo do ano inteiro, chove, né, naquele mês, ao longo daqueles 2, 3 meses de uma vez. E isso ocorre o processo da lixiviação, né, que é a lavagem do solo. A água da chuva, então, ela fica tão intensa quando alaga algumas partes ali próximo, né, mais da região pantaneira, mas chove bastante também em outras regiões. Então a água da chuva ela acaba levando sais minerais, os minerais que estavam no solo, que a planta se alimentava dele, então deixando o solo um pouco mais pobre. Por isso que a vegetação ela não consegue se desenvolver tanto. Então a característica vegetacional e arbórea da região centro-oeste é uma região, né, de herbáceas, gramíneas, vegetação rasteira ou árvores de baixo porte, com cascas grossas, inclusive, porque a vegetação ela vai se adaptando ao longo da sua existência, né? Normalmente a casca das árvores são grossas para resistir também ao calor, porque nos meses de calor sofre influência da continentalidade e faz muito calor, temperaturas que até passam de 40 graus, tá? Ok? Galhos, né, e troncos mais tortuosos, raízes mais profundas para absorver a água que está lá nos lençóis freáticos, porque na época de chuva, nos meses chuvosos, essa água ela penetrou no solo e ficou confinada nos lençóis freáticos ou aquíferos, então a raiz dessas árvores normalmente são mais profundas, né? Ok? Então aqui, olha só, nós temos, falando da lixiviação, aqui nós vamos falar dos divisores já, que nós temos, olha só, falando da lixiviação, a lixiviação e a laterização do solo. Acompanhe comigo aqui. Nada mais é, gente, do que a alternância entre uma estação chuvosa e outra seca. Explica a presença de solos ácidos, que sofrem processo de lixiviação e laterização. A precipitação das chuvas, muitas vezes em grandes concentrações, retira o nutriente dos materiais, né, que estão no solo, que é o processo de lixiviação, como eu acabei de falar para vocês, reduzindo a fertilidade natural do solo, deixando o solo mais pobre. Por isso que a vegetação ela não se desenvolve tanto. Além disso, provoca a formação de uma crosta de ferro e alumínio, né, que são os materiais mais pesados, ferro, alumínio, né, que daí a água da chuva ela não tem capacidade de levá-los. Então, tem vários minerais, leva todos, só deixou a concentração de ferro e alumínio ali. Isso, né, nós chamamos de laterita,
tá? Isso é a laterização, deixou mais concentração de ferro e alumínio ali, materiais, minerais mais pesados, ok? Que daí eles mesmos puros, né, vão acabar mais causando danos à vegetação do que propriamente benefícios, ok? Só para fechar, então, na época das chuvas, o ferro e o alumínio são dissolvidos, né, e levados pela água para as camadas mais do interior do solo, ok? Durante as estações secas, com menor infiltração da água, o ferro e o alumínio se acumulam nessas camadas ou crostas, né, e daí ocasionam, ok? E daí acabam ocasionando, né, a concentração desses minerais aí, tá? E acabam mais prejudicando, né, sendo mais um prejuízo aí para a vegetação propriamente do que para, né, do que para o benefício, né, dessa própria vegetação. Aqui, olha só, nós temos aqui a imagem do cerrado, tá? É bem isso mesmo, ok? Ainda aqui nós temos, né, olha só, algumas elevações, mas grande parte do cerrado é mais plano mesmo, mas está numa região plana e alta em relação ao nível do mar. Por isso que está na região de planaltos ou chapadões, como nós falamos, tais como a Chapada dos Guimarães, né? No Mato Grosso, ok? Enfim, tudo bem, pessoal? Então, os estados que predominam o cerrado: Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, tá? Capital Brasília, né, fazendo parte do Distrito Federal, mas o cerrado ele abrange, ele se expande para várias outras localidades também. Tudo bem? Essa aqui foi a nossa aula de hoje, tá? Se caso você não entendeu, compreendeu a aula, volta o vídeo, assiste novamente. Bons estudos para vocês, bom feriado.